Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é Tio Wilmo mais uma vez, trazendo coisa legal de inteligência artificial para você. Olha só, hoje nós vamos falar aqui sobre eficiência, tá? Primeiro eu vou mostrar para você aqui um workflow. Não tem nada demais nele, tá? É um workflow básico, mas eu vou mostrar alguns detalhezinhos ocultos aqui nesse workflow que podem tornar a sua vida mais eficiente aí. Você já está vendo aí eu clicando e vendo algumas coisas diferentes acontecendo na tela, não é? Então, vamos lá, vamos começar primeiro o que significa esse workflow aqui. Ele é um workflow básico, como eu sempre faço, né? Eu trago aqui um checkpoint, normalmente um 1.5 para a gente rodar mais rápido, porque aqui nós temos feito tutoriais, não estamos prezando necessariamente em todos os tutoriais pela qualidade final da imagem, mas sim pelo aprendizado, tá? Então esse é o foco aqui do ensino. Dentro desse checkpoint eu trago para um LoRa, né? A partir dele eu passo por um LoRa, então de 8 steps, usando o Hyper para acelerar as imagens. Neste exemplo aqui de hoje, eu estou trazendo um VAI personalizado aqui, tá? Então, normalmente você pode usar o VAI que já vem dentro do checkpoint, mas neste caso eu estou usando um personalizado. Muito bem, depois que você passa por aqui, eu criei um nó que ele é especial. A função desse nó, que a gente chama de Everywhere, ele tem a incumbência, tá, de levar todos os comandos que esses nós preliminares estão mandando para todas as cadeias de nós que tem daqui para frente, sem necessariamente esticar essa cordinha para conectar. Então você vai ver, por exemplo, que meu Key Sampler vai rodar sem precisar estar conectado necessariamente aos prompts positivos, negativos, ao modelo e assim vai. Então eles operam independentemente. Por quê? Porque o Anything Everywhere faz a função simbólica de conectar lá. Quando você clica no nó Anything Everywhere, olha só o que ele faz. Ele mostra o que ele está conectando, tá? Os vários caminhos que ele está traçando e quem está dependendo dele. Então, o que acontece? Esses três caras aqui estão alimentando informação nele. E aí ele consegue alimentar outros nós sem necessariamente ter saídas. Pode ver que ele não tem saídas. As saídas estão ocultas e elas funcionam sem necessariamente esticar essa cordinha, né? Então, e quando você clica um dos nós que está recebendo informação do Everywhere, ele mostra a minhoquinha brilhando aí, ó. Isso vale para o prompt positivo, para o prompt negativo. Este cara aqui, ó, não tem conexão com aquilo, ele está apenas combinando esses dois nós aqui, tá? E aqui, ó, eu trago para dentro de um nó combinado, que por sua vez aqui alimenta o Key Sampler, tanto juntando o positivo quanto o negativo. Então você pode ver, ó, que eu não tenho uma conexão direta entre esses dois nós e isso aqui. Por quê? Coloquei um outro Anything Everywhere, pegando as informações que tem dos dois aqui combinados, alimentou ó, individualmente cada um, tá vendo? Ó? Como ele recebeu duas informações daqui, ele alimentou duas aqui. Automaticamente ele alimentou aqui um VAI, também, ó, esse VAI, aliás, desculpa, uma vez vendo aqui para o Key Sampler, então quem está alimentando a informação neste Key Sampler dos prompts é esse Anything Everywhere, tá? Além disso, ele leva a informação também adiante para outra sequência de nós. Então você vê, fez o Key Sampler está recebendo, alimentando assim, né, informações daqui, desse Everywhere, que pegou os dois prompts, né, que estavam compactados em um só e trouxe para dentro dele. Esse outro cara aqui está alimentando um modelo aqui no Key Sampler, tudo isso sem conectar nós, tá certo? Este cara aqui, ó, está conectando aqui o empty, né, para definir o tamanho da imagem e o batch, o tamanho do batch de geração de imagens. VAI Decode, que não tem conexão aqui, ó, ele está indo buscar lá, tá vendo? Vai buscar lá atrás, por quê? Porque o Everywhere lá do comecinho tem esse poder de alimentar todos os nós que dependem de um VAI, tá certo? Daí para frente. E assim você consegue gerar uma imagem. Uma vez gerada essa imagem, eu uso um outro truque aqui, tá? Eu aplico um set nessa imagem. O que é um set? É como se eu tivesse dado um nome para essa imagem, um nome de conexão. Então eu chamei essa imagem, criei esse nozinho set, tá? Para quem não sabe, é só dar o duplo clique, aí você digita set, e aí já aparece aqui o set. O set é o irmão do get, tá? Então eles estão sempre juntos nos workflows. O set serve para definir uma origem, ou seja, eu peguei aqui a imagem gerada, que isso aqui é só uma preview da imagem, né? Então eu peguei a imagem que foi gerada aqui,
e trouxe para o set e batizei ela de Basic Underline Generation. A partir daqui, eu vou usar sem conectar também, ó, pode ver, ó, sem necessariamente criar uma minhoquinha de conexões, eu pulei para esse outro grupo de nós usando esse get. Você vê que ele não usa nem o anywhere para isso? Ele só usou setGet, que é um outro recurso de conexão entre nós, sem necessariamente você colocar as cordinhas conectadas. Então temos aqui o set, o get, pegando o Basic Generation e trazendo para cá. Na hora que ele traz, ele já faz o papel de conectar ao caminho que essa imagem vai seguir. Então ela recebeu uma tratativa dentro do ControlNet, do processador, né, do ControlNet. O ControlNet aplicou essa função. Você vê que o ControlNet ainda está recebendo informação das condicionais lá de trás, ó. Tudo vem lá do Everywhere, lá desde o comecinho está vindo aqui, ó, porque aqui tem uma informação para ser alimentada aqui neste ControlNet aqui, tá certo? É bem interessante isso, né? Muito bem, uma vez alimentada a informação aí, você aplica o ControlNet dentro, então ele vira uma ponte, né? Ele pegou o conditioning que veio lá de trás, que nada mais é que é o prompt positivo, passou pelo ControlNet juntamente com a imagem que foi processada para virar um line art, ou seja, a imagem era uma imagem normal, tá? Gerada com os parâmetros do prompt. Ela se transformou em line art ao passar por aqui. Ao passar por aqui, conectou com o mesmo prompt, seguiu adiante num keysampler novo, alimentando aqui, portanto, informações de imagem e prompt. O keysampler continua conectado com o modelo original lá de trás. Mantém o tamanho da imagem aqui com esse latent, só mantive o mesmo tamanho da imagem, a mesma quantidade de imagens. Gerei uma nova imagem aqui e também já dei um batismo para ela aqui, chamei ela de ControlNet Generation, ou CN Generation, porque ela passou por uma tratativa de line art. Você pode ver que se trata da mesma imagem, só com um padrão diferente que foi aplicado a ela pelo ControlNet, que a gente chama de line art. E aqui, finalmente, usei o get mais uma vez para pegar a imagem básica e a imagem ControlNet, a CN. Coloquei ambas num comparador aqui para que a gente pudesse fazer esse comandinho e enxergar o antes e o depois. Muito legal, fala sério, né? Muito legal, né? Você consegue fazer esse tipo de brincadeira aqui com esses recursos e como objetivo deste tutorial de hoje né, mostrar para você recursos de otimização. Ainda vou mostrar mais um aqui que eu já falei aqui no canal, mas é sempre bom lembrar. Quando você cria um grupo, né, você assume um controle sobre aqueles nós que estão dentro do grupo. E esse controle, se você usar essa chavinha que eu coloquei aqui, ó, você tem como meter um bypass dentro dos nós todinhos que estão dentro do grupo. Se não é um bypass, pode ser um mudo, que é a outra opção, ele fica mudo. Já expliquei em outro tutorial qual é a diferença entre bypass e mudo. No caso, eu vou aplicar um bypass aqui, vou aplicar um bypass nesse aqui, simplesmente clicando nesse botãozinho aqui, ó. Ah, você quer aprender como põe esse botãozinho? Assiste o vídeo do canal aí que fala sobre grupos, tá? Você vai entender como coloca esse botãozinho aí e como ele se torna rápido, né? Porque hoje aqui o nosso assunto é produtividade, então a gente está querendo ter eficiência no trabalho. Então eu emudeci muito rapidamente todos os grupos de nós e parei tudo lá em cima. Porque agora eu quero contar uma história para você. O assunto aqui é eficiência, não é? Então nós vamos ativar esse cara aqui embaixo. Você está vendo esses 5 nós que eu utilizei aqui? Substituíram todos os 25 nós que tinha nesse fluxo inteiro aqui em cima. Muitas vezes você se assusta com fluxos de trabalho ou workflows, né, muito extensos. Não é que esse meu fluxo aqui é extenso, você precisa conhecer na internet aí aulas sobre ConfigUI com workflows aqui 20, 30 vezes maior do que esse aqui. Ou seja, a coisa fica complicada se você não utiliza recursos como o Everywhere, como o GetToSet, como os grupos e controle de grupos. Ou seja, você precisa usar todas as ferramentas possíveis e imagináveis quando você vai ampliando o tamanho do seu workflow para ele ter uma leitura mais clean, mais fácil de entender. Mas melhor ainda, né, se você puder fazer um workflow cada vez mais curto, se não é necessário que ele tenha tantos nós. E aqui entra o Efficient Nodes, que eu já falei há muito tempo atrás aqui nesse canal sobre os Efficient Nodes, mas vou dar uma nova leitura aqui para você. Bom, como a gente já falou de vários fatores que tornaram eficientes aqui o nosso workflow, eu vou mostrar para vocês aqui, então demonstrar enquanto ele está rodando aí, né, tudo que ele tem que fazer,
você precisa apenas de um loader eficiente como esse aqui, que faz parte do pacote dos Efficient Nodes, e eu já falei várias vezes aqui como instala, né? Nós customizados, então eu já dei essa dica para você N vezes aí, basta você ir lá no Manager, né? E aí você já sabe, ó. Inclusive o Manager recebeu um facelift aqui, ficou bem bonitinho, ó. Você vem aqui, ó, Custom Nodes. Ó, ele trocou a ordenação de algumas coisas, ficou para mim mais inteligente, tá? Você bateu o olho, você já vê aqui que já foi instalado, né? Antes ele ficava aqui do lado de cá. Aqui tem uma informação importante, tá? Quando você for utilizar, vou até procurar aqui o Efficient, ó. Opa, acho que é com C. Então, vamos procurar aqui, ó, os Efficient Nodes fazem parte desse pacotinho aqui, tá? Então, é esse aqui que você vai baixar, tá? Se quiser saber mais, é só clicar no nome aqui, ó, e ele vai te levar para a página onde fala sobre os Efficient Nodes e as vantagens que eles têm. São várias coisas que tem aqui dentro. Mas o que eu queria te falar é que você sempre deve ficar atento a mensagens que você recebe nessa tarja daqui. Ele está dizendo que esse nó pode causar algum tipo de conflito no seu ConfigUI. Então, esse conjunto de nós, né? Eu sempre aconselho vocês que antes de instalar um nó numa versão do seu ConfigUI que você já vem usando há algum tempo, né? Sempre fique atento aqui aos conflitos, tá? Então teste sempre um conjunto de nós numa outra versão que não seja aquela que você está usando no dia a dia para trabalhar. Procura ter mais do que uma versão do ConfigUI sempre prontinha para ser usada, sabe? Porque uma hora ou outra pode dar um conflito bravo e você perder a sua instalação. E aí, já viu, né? Como são muitos programas, muitos desenvolvedores, muita gente interessada individualmente em propagar, né? Promover os seus recursos, ou seja, os recursos dos seus nozinhos, então você acaba, né, que você tem que ficar esperto com esses problemas. Mas aqui tem um sinal aqui de que pode haver conflito, tá? Mas quando o conjunto de nós recebe essa tarjinha verde aqui, ó, sinalzinho verde, é porque você pode instalar que ele está já homologado há algum tempo, tá? Ele já opera aqui há algum tempo. A gente sabe que todo código de programação pode trazer componentes maliciosos e roubar informação do seu computador, causar algum estrago aí, então você sempre tem que estar muito cauteloso ao instalar coisas no seu computador. E mesmo que seja aqui com a tarja verde, tem sempre o risco, tá? Então, mas a tarja verde é um bom sinal quando você vai instalar aqui. Eu peço que você evite de instalar nozinhos que não estejam nem nessa lista aqui desses customizados. E o segundo critério, olha se está já há algum tempo operando sem problema. E o outro critério é veja se não tem conflitos, tá? Tenta sempre evitar ao máximo carregar instalações só por se empolgar pelos recursos que oferecem, tá? Eu já tive que reinstalar meus ConfigUIs aqui várias vezes por conta de conflitos, tá? Não tive ainda ataque assim de vírus, mas conflitos é complicado. Então já disse aí, você já aproveitou, ganhou uma aula aqui, né, de como cuidar aí na instalação de novos nós no seu ConfigUI, tá? Bom, se eu ainda não falei, como que... Bom, já falei sim. E agora, o que nós vamos falar? Olha só, eu preciso apenas de um nó para fazer a função de buscar o nosso modelo principal, que é no caso o Dream Shaper, que eu utilizei lá em cima, né? Esse nó aqui, ó. Aqui você está vendo que eu tenho um nó para o VI e um nó para o LoRa do Hyper? Tá tudo aqui, ó. Eu tenho aqui o Dream Shaper, eu tenho o VI e eu tenho o Hyper. Tudo no mesmo nó. E isso aqui não é um agrupamento de nós. Isso aqui é um nó eficiente mesmo. Ele já é assim. A hora que você baixar o pacote de nós eficientes, né, os Efficiency Nodes, você vai poder usar esse loader muito legal. Ele abriga também o prompt positivo e o prompt negativo, que é espetacular, porque senão você teria que usar mais dois nozinhos aqui para fazer essa tarefa. Então, assim, isso daí evita, inclusive, o uso do Everywhere. Eu não preciso, porque são tão poucas conexões e elas estão tão próximas aqui, ó, que eu já não tenho mais o problema de querer fazer truques, né? Para tornar mais clean, né? O meu conjunto de nós aqui do meu workflow. Por quê? O Case Sampler também é eficiente. Ele recebe todas as informações necessárias e ainda gera a imagem para você. Na prática, para gerar uma imagem, você só precisa desses dois nós aqui. É que nós estamos fazendo uma segunda composição, que é aplicar um ControlNet LineArt, né, com esse modelo LineArt, e gerar uma segunda imagem usando um segundo Case Sampler. Então é por isso que aqui eu tenho 5, tá? Que eu estou gerando duas imagens distintas. E observa que esse ControlNet que eu coloquei aqui, ele também é eficiente, porque olha só, eu precisei aqui de vários nós de ControlNet até chegar no call center, então são esses 5 aqui, aliás, com exceção desse, precisei de 4 aqui para poder fazer a função
que está fazendo aqui. Por quê? Porque ele está pertinho aqui, já não precisou do setget, já abriu mão do setget também, ou seja, está tudo fácil aqui, tá? E ele tem aqui, olha, uma coisa que eu falei, o latent também já faz parte aqui ó, do loader, tá vendo? Também abriu mão do tamanho e controle de batch de imagens. Cara, é muito legal usar os eficientes, tá? E aqui você vê a vantagem, né? Você já tem a escolha aqui, tanto do modelo quanto do pré-processador, podendo trocar de pré-processador, por exemplo, tirar desse anime, usar o line art tradicional para gerar uma imagem lá. E aí, obviamente, ele passa pela segunda rodada de imagens e te oferece o comparativo igualzinho ele fez lá em cima. Percebe? Então, a grande sacada, né, de você ter eficiência é você utilizar os recursos que o nosso ConfUI oferece para você através da comunidade muito ativa que vai criando alternativas para cada situação. Eu não vou dizer para você que em todos os casos você deve usar o conjunto de Efficiency Nodes, mas eu acho que muitas vezes é bem interessante usar para economizar nós e tornar mais clean o seu workflow. Agora, vai existir sim situações onde vão requerer que você utilize o sistema tradicional de conexão. Bom, para quem não sabe, existem várias formas de expor esses nozinhos aqui, né, essas cordinhas, né? Quando você vai lá nas configurações do seu ConfUI, você tem opções aqui de escolher algumas configurações diferentes, tá? Uma delas é esse tipo de nó aí. Eu não lembro aqui qual delas é, mas é uma dessas aqui, ó. Tá vendo? Spline, ó. Link Render Mode, Spline. Se você trocar para Linear, vamos ver o que acontece. Dá um close aqui. Olha lá, ficou quadrado, ó. Tá vendo? O line art ficou quadrado. Às vezes o pessoal gosta mais desse estilo aí. São outras opções, né, que você faz, ó. Além do line art, tem o hidden. Esse eu nem sabia. Vamos ver. Olha que legal. Você não fica vendo poluição nenhuma, fica tudo oculto, tá certo? Ó, ocultou todas as conexões. Então, assim, são formas de despoluir. Só que para nós aqui que fazemos tutorial, né, a gente prefere que as conexões fiquem aparecendo por uma questão didática, tá? Mas você vê que o ConfUI oferece até essa opção hidden, que é bem legal. E eu procuro manter o line art mesmo, que é o padrãozinho que vem de fábrica. É o line art? Não, perdão. É o outro. Vamos trocar lá de volta. Acho que é o spline. Exatamente, é o spline. Gosto mais do spline, deixa ele assim nesse formatinho, deixa aparecendo, porque o assunto aqui é sempre didática, tá? Não é necessariamente trabalhar tudo clean, mas depois que você fica bom aí na geração aí de workflows, né, você vai usando os recursos para tornar cada vez mais os seus workflows limpos e saudáveis, né? Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu!